Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo razões trigonométricas, o nosso nivelamento. O objetivo, resolver problemas do cotidiano envolvendo as razões trigonométricas. Atividade 1. Um caminhão sobe uma rampa inclinada 15 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical mede 24 metros, a que altura em metros aproximadamente estará o caminhão depois de percorrer toda a rampa? Bom pessoal, então a gente vê claramente que essa rampa ela tem aqui um desenho de um triângulo retângulo. A gente pode entender aqui a inclinação 15 graus, aqui sendo a altura, né? No caso é o x, o que a gente quer buscar aqui. Então eu tenho 90 graus aqui. Em relação a esse ângulo de 15 graus, nesse triângulo retângulo que representa a rampa, x é o cateto que se opõe. 24 metros é o cateto adjacente. Então nós precisamos de uma razão trigonométrica que apareça oposto e adjacente. Como nós vimos na aula de revisão, basta eu lembrar daquele macete, né? Só, cá, toa. Bom, como eu quero saber quem é o cateto que se opõe a 15 graus e eu tenho o cateto adjacente, eu preciso de uma fórmula que apareça oposto e adjacente. Oposto e adjacente é aqui no toa, né? Então é a tangente. Então eu vou calcular a tangente de 15 graus, que é igual ao oposto dividido pelo adjacente. Tangente de 15 graus, 0,26. Então eu tenho 0,26, que é igual ao oposto, que é x, que é o que a gente quer saber, dividido pelo adjacente, que é 24. Pessoal, como eu tenho 0,26, eu posso transformar esse 0,26 numa fração. Então eu vou ter 26 sobre 100, ou 26 centésimos, que é igual a x sobre 24. Assim eu consigo fugir, por enquanto, dos números decimais. Multiplicando cruzado, eu tenho x vezes 100, que dá 100x, que é igual a 26 vezes 24. Fazendo essa continha, nós teremos 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então aqui é 4, né? Somando, aqui é 2, 5 e 1, 6, que dá 624. Então x igual a 624 sobre o 100 cai dividindo. Então eu tenho que x é igual. Toda divisão por 100, basta imaginar que a vírgula à extrema direita que anda duas casas para a esquerda. Então eu tenho aproximadamente 6,24 metros. Essa é a altura que o caminhão estará, né, depois de percorrer toda essa rampa. 6,24, pessoal, aproximadamente, que é a letra A, né? Número 2. Um foguete é lançado a 200 metros por segundo, segundo o ângulo da inclinação de 60 graus. Ver figura. Então a gente percebe aqui na figura, né? Todo o esquema do texto. Determine a altura h do foguete após 4 segundos, supondo a trajetória retilínea. Bom, então nós queremos, a gente percebe, né, aqui com o plano horizontal, a trajetória retilínea do foguete com altura, nós percebemos o desenho do triângulo retângulo, que vai ficar mais ou menos isso aqui, pessoal, ó, né? Então aqui é 90 graus, né? Eu vou aproveitar o próprio desenho, meu desenho que não ficou legal. Então a gente quer saber a altura, aqui é x, e ele é lançado a 200 metros por segundo, o que significa que a cada 1 segundo ele percorre 200 metros. Como a gente quer saber após 4 segundos, tranquilo, né? Após 4 segundos, já que são 200 metros por segundo, basta fazer 200 vezes 4. 1 segundo, 200 metros, 2, 400, 3, 600. Então, 4 segundos, 800 metros ele terá percorrido. Bom, então, nesse desenho a gente percebe que nós queremos saber quem é o cateto oposto, tá? Que representa a altura, e nós temos a trajetória retilínea, que seria a hipotenusa, já que se opõe a 90 graus. Então aqui é a hipotenusa. Lá no nosso macetezinho, né, do só, cá, toa, fica fácil. Nós queremos uma fórmula que apareça oposto e hipotenusa. Oposto e hipotenusa é o seno. Então a gente vai calcular o seno de 60 graus, que
que é igual ao oposto dividido pela hipotenusa. Pessoal, o seno de 60 lá na nossa tabelinha dos ângulos notáveis é raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho raiz de 3 sobre 2, que é igual ao oposto, que é x dividido pela hipotenusa, que vale 800. Multiplicando o cruzado, 2 vezes x e 2x, 800 vezes raiz de 3 dá 800, raiz de 3, x igual a 800 raiz de 3 dividido por 2. Então, x igual a 800 dividido por 2 dá 400 raiz de 3. Como ele pede, né, para considerar a raiz de 3 aproximadamente 1,732, então nós temos que multiplicar 400 vezes 1,732. X igual, bom, fazendo essa continha, vai ficar. Então aqui, olha só, gente, como eu tenho dois zeros aqui, eu vou fazer somente o 4 e no final eu coloco os dois zeros. Então nós temos 4 vezes 2 que dá 8, 4 vezes 3, 12, sobe 1, 4 vezes 7, 28 e 1, 29, sobe 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Não esquece aqui dos dois zeros. Como eu tenho 3 algarismos após a vírgula nesse fator, eu vou contar 3 casas da direita para a esquerda. Olha só, eu tenho 1, 2, 3. Então, aproximadamente aqui nós temos 692,8 metros. Essa é a altura do foguete, que é a letra A. Número 3. Na cidade de Pisa, Itália, está localizada a Torre de Pisa, um dos monumentos mais famosos do mundo. Atualmente, a torre faz na sua inclinação um ângulo de 74 graus com o solo. Quando o sol está bem em cima da torre a pino, ela projeta uma sombra de 15 metros. Então, nós temos aqui o esquema, né? E a inclinação dessa torre aqui, ó, 74 graus. A que distância se encontra o ponto mais alto da torre em relação ao solo? Então, aqui está esquematizado, a gente quer saber a altura. 74 graus é a inclinação da torre com o solo, o H é o cateto oposto. E aqui nós temos 90 graus, né? Esse 15, ele é o cateto, já que é a sombra, né? Na formação desse desenho, desse triângulo retângulo. Esse 15 metros aqui, que é a sombra, é o cateto adjacente, pois ele está ao lado do ângulo de 70 graus. Então, eu preciso de uma fórmula que apareça oposto e adjacente. E a gente tem isso aqui, ó, na tangente, né? Então, eu tenho que tangente de 74 graus é igual oposto dividido pelo o adjacente. Tangente de 74 é 3,4. O oposto, que é o que a gente quer saber, né, é o H, dividido pelo adjacente, que é 15. Então, aqui basta multiplicar a cruzada, que é como se tivesse 1. Então, H vezes 1 dá H, que é igual a 3,4 vezes 15. Então, a gente faz essa continha, vai ficar 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 3 é 3. Aqui é 0. 4 mais 7, 11, sobe 1, 3 e 1, 4, e 1, 5. Nós temos um algarismo após a vírgula, então basta contar aqui da direita para a esquerda uma casa. Então, a altura é de 51 metros, que é a letra E. Número 4. O piloto de um helicóptero voando a 48 metros de altura sobre um trecho de uma estrada retilínea e horizontal vê uma casa A à margem dessa estrada, segundo o ângulo dado na ilustração. Então, está aqui o ângulo 30 graus. A distância entre o piloto e a casa A em metros é igual a... Então, o piloto está aqui no helicóptero, a distância dele para a casa, nós queremos saber, aqui é x. Ó. Essa é a distância. A gente percebe aqui claramente a formação do triângulo retângulo, aqui é 90 graus. Bom, então, se aqui é 90, esse x aqui é a hipotenusa. Agora, olha só, pessoal, ele fala que voando a 48 metros de altura. Então, nós temos aqui a altura do helicóptero, 48 metros. Nós sabemos que o 48 ele se opõe a 30 graus. Então, esse é o cateto oposto. E nós queremos descobrir quem é a hipotenusa, que representa a distância do piloto para a casa no ponto A. Bom, gente,
Nas aulas de revisão eu já falei para vocês o seguinte: toda vez que eu quero calcular o cateto oposto de um ângulo, e se esse ângulo eu perceber que é 30 graus, ele é a metade da hipotenusa. Então olha só, se aqui é 48, o nosso x aqui, ó, é 96, é a metade da hipotenusa, tranquilo? Mas tudo bem, a gente vai calcular que tem os dados, né, seno de 30 0,5, cosseno. Às vezes nem aparece isso, já que nós estamos trabalhando com ângulo notável, tudo bem? Mas aqui já apareceu, seno de 30, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, né? Dividir 1 sobre 2, metade de 1 é 0,5. Então, eu preciso de uma fórmula que apareça hipotenusa e oposto, né? Oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós temos que seno de 30 graus é o oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 é 1 sobre 2 ou 0,5. Eu vou deixar 0,5 como está aqui. O oposto vale 48 e a hipotenusa é o que a gente quer saber. Multiplicando cruzado aqui, ó, ou você pode montar 5 sobre 10 também, tá? Que é 0,5, um algarismo após a vírgula. Eu posso utilizar esse formato, tá bom? O 1 seguido de um zero, que é igual a 48 sobre x. Multiplicando cruzado, 5 vezes x, eu tenho 5x, e 10 vezes 48, basta repetir o 48 e um zero aqui. Então, x é igual a 480 sobre 5. X igual, que como eu tenho uma divisão por 5, é só ignorar esse zero e dobrar o 48, que dá 96. Portanto, 96 metros, né? Então, a gente fizer a continha aqui, vai ficar tranquilo. 4 não dá, pega 48. Aqui vai dar 9. 5 vezes 9, 45. Subtraindo fica 3, desce o 0. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Subtraindo 0. Como eu falei, 96 metros é a letra B. Número 5. Uma escada medindo 10 metros está apoiada em uma parede e no chão, conforme mostra a figura abaixo. A distância x do pé da escada à parede vertical mede. Então, o problema quer saber a distância aqui da base da escada para a base dessa parede. Nós já temos o x aqui. Nós temos a escada que mede 10 metros. Eu entendo que essa parede ela é construída a 90 graus do solo. Então, aqui é a hipotenusa. Ok? E aqui o lado que eu quero saber, que é a distância do pé da escada para a base da parede, está ao lado do ângulo de 60, é o adjacente, é o cateto adjacente. E lá na nossa dica, no nosso macete, eu vou utilizar qual razão trigonométrica? Eu preciso de uma fórmula que apareça adjacente e hipotenusa. Então, é o cosseno. Vai ficar cosseno de 60 graus é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa. Lá na nossa tabelinha dos ângulos notáveis, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E aqui também aparece, né, as informações aqui nesse retângulo. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. O adjacente é x e a hipotenusa vale 10. Basta multiplicar cruzado, 2 vezes x, 2x. 10 vezes 1 que dá 10. Então, nós temos que x é igual a 10. O 2 cai dividindo. X igual a 5 metros. E é a letra A. Valeu, pessoal. Mais um nivelamento, né? Próxima aula a gente continua com mais revisão. Valeu!